Olá, estamos iniciando mais um programa AKS nas cidades por mais políticas públicas. Hoje nós temos uma figura ilustre aqui, uma pessoa ilustre, o Dr. Samuel Gomes Lima, que tem um currículo vastíssimo, um ativista da liberdade religiosa. Nos permite até ler aqui, porque é muita coisa. Dr. Samuel é presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo, presidente da ABLIRC, Associação Brasileira de Liberdade Religiosa, assessor especial parlamentar do gabinete da deputada estadual Damares Moura, São Paulo, do PSDB, coordenador do Comitê Central da Sociedade Civil em apoio à Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa da ALESP, membro do Fórum Interreligioso por uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença da Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, coordenador do FOLIR do Estado de São Paulo, Fórum Regional de Liberdade Religiosa. E agora também em Diadema, né, doutor? Prazer estar aqui. Um prazer muito grande estar aqui. E, na realidade, parece que são muitos cargos, mas na realidade é uma função só através de frentes diferentes. Então, uma hora nós estamos na Secretaria da Justiça, na Assembleia Legislativa, na OAB, mas sempre defendendo, protegendo e promovendo a liberdade religiosa para todos. E hoje à noite, dia 7 de fevereiro, nós vamos estar recebendo aí a nomeação, tomando posse como presidente também da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de Diadema. Doutor, quantos anos vocês estão nessa luta e como surgiu essa ideia de defender essa bandeira da liberdade religiosa? Olha, na realidade, a bandeira da liberdade religiosa, ela é uma bandeira muito antiga, tá? Então, nós tivemos aí, ao longo da história, várias situações envolvendo a intolerância religiosa ou a falta da liberdade religiosa. Tivemos no século XVI as guerras religiosas. Tivemos uma muito famosa na França, que foi a Noite de São Bartolomeu, onde mais de 100 mil pessoas foram mortas por causa de um conflito de origem religiosa dos huguenotes contra os católicos, que era um grupo protestante huguenote e um grupo católico, e por questões políticas. Então, esse assunto é longo, ele tem uma vastidão na história, mas, atualmente, eu me juntei à doutora Damares no ano de 2004, quando nós constituímos a ABLIRC, a Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania, porque nós percebemos que havia também muita intolerância, muito preconceito, muita situação ruim acontecendo na sociedade em função da falta de respeito e até da compreensão da liberdade religiosa. Então essa nossa integração, eu e a doutora Damares Moura, que hoje é deputada estadual aqui em São Paulo, ela se deu em função dessa percepção da sociedade. De lá para cá, nós realizamos quase 300 eventos presenciais, já realizamos também mais de 150 eventos online e estamos aí nessa batalha. No caso, o senhor falou da questão da ação da deputada, né? Houve uma lei também que vocês fizeram, não é isso? Sobre a liberdade religiosa. Não sabe dessa lei? Na realidade, essa lei é a Lei Estadual de Liberdade Religiosa, a Lei 17.346 de 2021. Exatamente daqui a um mês, essa lei vai completar um ano, que ela foi sancionada pelo governador Dória no dia 12 de março de 2021. Ela foi agora regulamentada pelo decreto 66.440 de 2021, agora no dia 18 de janeiro, e está em pleno vigor. Então é uma lei que contempla a liberdade religiosa de forma ampla. Ela contempla ali os ribeirinhos, os quilombolas, os ciganos, todo segmento
que tem uma... Que é vítima até de preconceito. Que é vítima, né, de preconceito e de intolerância, e também ela contempla os evangélicos, os católicos, os espíritas, os Hare Krishna, enfim. A deputada Damares costuma dizer que liberdade religiosa, se não for para todos, não será para ninguém. E a lei coloca, vou fazer até aqui um trocadilho com um colega aí do rádio, os pingos nos is. Por quê? Porque muita gente confunde liberdade religiosa com religião. Mas liberdade religiosa não tem nada a ver com religião. Tem a ver com o direito. E o direito de cada um não é maior, não é menor do que o direito do outro. Ele é igual. Então, a liberdade religiosa iguala. Se uma pessoa se sente vítima de intolerância ou de preconceito religioso, baseado nessa questão da lei, né, o que ela deve fazer? Olha, justamente esse decreto que regulamentou a lei estabeleceu aí a Secretaria da Justiça de São Paulo como o instrumento do Poder Executivo da cidade, do Estado de São Paulo, para atuar nos casos de intolerância religiosa. Então, eu vou sugerir que a pessoa entre no site da Secretaria da Justiça e Cidadania de São Paulo, e ali tem a aba Fórum Interreligioso, que é o fórum da sociedade civil também, do qual eu faço parte, que está dentro da Secretaria da Justiça, que cuida desse assunto. Então a pessoa pode digitar justica, sem o C cedilha, justica.sp.gov.br. Lá no site da Secretaria da Justiça, então ela vai ter algumas abas que vão direcionar para o atendimento dessas demandas de intolerância que possam surgir. Doutor Samuel, nos explica uma questão. Essa lei teria que ser divulgada principalmente para os líderes religiosos, porque você concorda que se tem intolerância dentro da própria igreja, de um templo, de uma área, esse líder, ele tem que ter conhecimento dessa causa, dessa lei. Nos fale sobre isso. Sem dúvida. Na realidade, a lei ela precisa se tornar conhecida, né? Como é uma lei nova, que tem apenas um ano, é natural que muitos líderes religiosos não a conheçam. E muitos têm um conceito errôneo sobre a lei. Porque a lei ela oferece sanções, ela estabelece sanções, multas administrativas para quem pratica intolerância religiosa. E alguns líderes religiosos erroneamente interpretam que a lei vai aplicar multas para eles no sentido do tipo de pregação que eles fazem, que ocasionalmente um líder religioso ele pode comentar a respeito, até por uma questão doutrinária, fazendo um paralelismo da religião dele com a religião do outro. Isso não é intolerância religiosa, isso é o discurso religioso divergente. Você pode ter um discurso, você pode discordar respeitosamente da doutrina da outra religião. Por exemplo, alguém acredita na imortalidade da alma, o outro acredita que morreu, vai para o pó da terra, vira pó e que vai haver a ressurreição. Esse tipo de teses não é intolerância. Não é intolerância, mas alguns estão interpretando como sendo. Então é muito importante, nós estamos fazendo um trabalho muito sério, fizemos agora uma parceria com um instituto muito importante também, vocês aqui são uma instituição que trabalha com a arte, com a cultura. Eu trabalho com a defesa da liberdade religiosa através da ABRIG, Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania, e nós temos agora um parceiro que é para a gente buscar aí uma aproximação com o meio religioso, evangélico, que é o IBDR, Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Então nós precisamos sim fazer conhecida a lei no meio religioso. Nesses anos todos, você presenciou muitos casos de intolerância? Pode escrever alguns para a gente? Muitos. Nós
presenciamos a intolerância muitas vezes com as religiões de matrizes africanas, tá? Então, nós tivemos uma mãe de santo, inclusive vizinha nossa aqui, de São Bernardo, mas ela tem um terreiro muito grande, muito famoso, que atende muita gente famosa, na estrada que vai aqui por dentro para São Bernardo, e ela foi barrada dentro do aeroporto. Ela é requisitada no Brasil inteiro, porque ela estava paramentada com aquelas roupas e tal, e simplesmente o agente ali policial, o agente da fiscalização parou a mãe Carmen do Oxum, e simplesmente ela foi assim, passou por uma situação de constrangimento no saguão do hotel, simplesmente porque ela era uma religiosa de matriz africana. Estava paramentada, né? Que estava paramentada. Por outro lado, nós temos outras situações envolvendo evangélicos. Por exemplo, na eleição, houve comentários, né, religiosos na internet, né? E um internauta se dirigia a uma determinada religião, essa igrejoca de não sei o que, então usando termos pejorativos, desrespeitosos contra determinada religião. Então nós temos aí realmente vários casos de intolerância religiosa. Tivemos um caso aqui onde as chuvas estão aí fazendo um grande estrago nesse começo de ano, em Franco da Rocha, onde um religioso evangélico agrediu, esfaqueou 3 religiosos de matrizes africanas, porque ele, próximo, vizinho ao terreiro, ele não suportou o culto africano, os atabaques, etc. Ele desceu, tacou uma pedra grande no terreiro, o pai de santo saiu para ver o que era, foi esfaqueado. Saiu mais um para ver o que tinha acontecido, foi esfaqueado. E saiu um terceiro, foi esfaqueado. Então, esse caso ficou muito emblemático, foi atendido pela deputada doutora Damares Moura, quando ela era minha antecessora na presidência da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da UAB São Paulo. Tudo isso é muito lamentável, né? É uma tristeza. Doutor Samuel, diante de todo esse trabalho que tem sido feito da liberdade religiosa, inclusive em relação à deputada, né? Você vê alguma coisa sendo feita, assim, nos sentidos de políticas públicas, que vem complementar ou que vem somar esforços para que seja implantado essa questão da liberdade religiosa? Sim, há um anseio, né, da sociedade para esse tipo de ação em defesa e proteção e promoção da liberdade religiosa, e é um desejo da deputada implementar, criar políticas públicas nesse sentido. Uma delas, que nós estamos acabando agora de conversar com a Secretaria da Educação, é justamente trabalhar com as escolas, com o processo educacional, últimos anos do ensino fundamental e ensino médio, levando conceitos, levando ideias. Então, em caráter primário, essas atividades elas serão feitas assim, de forma pontual, né? E depois a ideia é que se incorpore ao currículo alguma disciplina que trate desse assunto de maneira mais perene, de maneira constante. Mas, por enquanto, a deputada está formando aí um grupo de pessoas, né, para facilitadores, para fazer um trabalho de sensibilização aos professores, para que isso possa ser levado, então, através desse público-alvo de 9º ano, 8º ano e séries do ensino médio. Então, é importante
nós temos a participação das organizações da sociedade civil, de entidades como a CAESP, que desenvolve um trabalho na área de cultura e arte e que, através aí das parcerias, poderão realizar, por exemplo, uma exposição de fotos, de imagens, de gravuras, de telas sobre a liberdade religiosa, formar aí uma linha do tempo e poder então apresentar isso. Ela também poderá, através aí de algumas parcerias, desenvolver um coral que vai falar, que vai se apresentar nas escolas, perante o poder público e que vai estar aí nas redes sociais também, trabalhando o tema da liberdade religiosa. Inclusive, a gente tem que reconhecer quem faz as coisas. Um colégio lá da Asa Sul, Colégio Adventista da Asa Sul de Brasília, fez um clipe maravilhoso, achei lindo. Eu até recomendo que você coloque aí na introdução, em algum momento desse vídeo, porque a gente tem que reconhecer. E o nosso sonho, nós já conversamos sobre isso, né, Neivaldo, é que a gente faça também um coral com temas correlatos sobre cidadania, solidariedade, amor, reciprocidade. Então, que a gente faça um trabalho com crianças nesse sentido. E nesse sentido também, a ACAESP, ela vem ao encontro dessa situação. Por quê? Porque é uma instituição que está aí buscando condições para implementar projetos que também favoreçam a política pública e também possa colocá-la em parceria aí com o próprio poder público, com municípios, com o próprio Estado, para implementar ações em defesa, proteção e promoção da liberdade religiosa, além de outras ações em defesa da cultura e da arte e da educação em geral. Nossa luta é bastante intensa, já há muito tempo buscando essas parcerias. Além disso, as organizações da sociedade civil, elas têm uma certa flexibilidade nos conteúdos. Então a gente pode trabalhar temas que não são trabalhados nas escolas, que você tem o conteúdo programático, né, bastante enxugado. Dr. Samuel, eu queria agradecer assim, imensamente a sua participação aqui, e já que o senhor é uma sumidade aqui no assunto, imagina, eu gostaria de convidá-lo para um bloco aqui do nosso programa. Se o senhor aceitasse, nos sentiremos muito honrados. Olha, eu não só aceito, como eu fico muito honrado por esse convite, pelo espaço que vocês estão dando, né? Pela atividade que eu tenho na ABIR, que é a Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania. Então vamos, né, unir as forças, unir as instituições, unir aí os propósitos e fazer um trabalho amplo em defesa da sociedade como um todo, né? Temos aí várias questões, nós temos um viés muito delicado da intolerância religiosa por motivo da violência doméstica por motivo religioso. Então nós podemos tratar desse assunto também oportunamente. Será um prazer. Parceria firmada. Obrigado, doutor. Doutor Samuel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Será uma grande honra e bastante esclarecedor tê-lo aqui. Para os nossos internautas que tiverem dúvida, é só falar no e-mail acaesp@gmail.com. Agradeço demais a sua presença aqui e nos dê agora as suas considerações finais. Olha, Neivaldo, para mim foi uma grande honra e será uma grande honra participar desse projeto em alguns momentos aí futuros. Nós estamos felizes porque instituições como a CAESP têm se levantado para também defender essa bandeira da liberdade religiosa. Então a nossa palavra é de gratidão, é de apoio, é de solidariedade. Estamos juntos na defesa, proteção e promoção da liberdade religiosa. Conte conosco, conte comigo como um ativista, conte com o gabinete da deputada doutora Damares Moura, que será uma honra participar e colaborar na defesa dessa bandeira.
Muito obrigado. E nós ficamos por aqui com mais um AKS nas cidades por mais políticas públicas. Se você gostou do nosso programa, dê um like. E se tiver alguma dúvida dos nossos internautas, é só mandar pelo e-mail aksp@gmail.com. Muito obrigado.